Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Bate-Papo com Fintechs. Já temos mais de 120 episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify, e desde o começo a gente sempre seguiu com essa missão de trazer grandes especialistas atuantes nesse mercado de finanças, tecnologia e inovação. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, é o Wagner Ferreira, ele que é o CEO da Fintech TED, e a gente vai ter bastante assunto muito pertinente, muito atual para falar. Mas em vez de eu ficar dando spoiler, né, queria passar a palavra para você, viu, Wagner? Mais uma vez Obrigado. agradecendo aí a participação e começar pedindo para você contar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória, até chegar nesse posto de CEO da TED. Legal. Heitor, obrigado pelo espaço mais uma vez, tá? Um prazer falar contigo, tá bom? Vou contar um pouco da minha história. Cara, essa dinâmica aqui de TED, ex-bancário, né? Mais de 20 anos no segmento bancário. Então vamos lá, eu sou CEO da TED, né? Atuo mais de 20 anos no segmento financeiro, passei pelo Itaú, passei pelo Santander, passei pelo Banco da Ecoval também, e tive um job ali no Sovereign Bank, que é um banco em Boston, né? Pelo Santander, que foi uma aquisição do Banco Santander lá em 2012, né? A TED nasceu com o propósito de simplificar o crédito, de reduzir custos operacionais também e eficiência por meio de tecnologia, né? Dentro disso, o que nós somos hoje? Porque a TED começou com uma plataforma simples para bancários autônomos. E a gente viu que o mercado estava mudando. Como que eu criava lá 4 anos atrás, quando eu saí do banco, pedi demissão, falei, cara, quero criar algo diferente. Por quê? Os bancos cada vez mais digitais, enxugando agências, o que esses profissionais vão fazer? Então, a gente já tinha um caminho do assessor de investimento. O que eu posso criar? Então, criamos uma estrutura como Infratech, né? Aqui a gente fala, né? Uma Infratech com multiverticais de produtos. Hoje a gente já tem mais de 26 mil profissionais conectados, integrados na nossa plataforma, que são os originadores. Dentro disso, eu tenho integrado mais de 30 bancos e fintechs numa jornada que o bancário deixa de ser só aquele bancário daquele banco ou daquela bandeira e se torna um bancário, que eu vejo que o futuro é esse. Você não vai ter um bancário só de um único produto ou de um único banco no futuro. Então, você vai ter um cara, né, um profissional que entenda de todos os bancos e traga a melhor proposta do cliente. Tá? Então, hoje já originou mais de 28 bilhões dentro da nossa plataforma, né? Em menos de 18 meses, eu digo, pô, a TED é uma cadeia, né? Quando a gente fala uma cadeia de originação de crédito, para esses profissionais que são autônomos hoje no mercado. É um pouco disso Pô, que é a nossa história, é né? muito legal. Acho que é legal que você viveu 20 anos nesse meio que se transforma tanto. Vários dos episódios aqui a Sim. gente faz os comentários, pede para o especialista falar, e nesse caso eu acho que é bem legal falar essa transformação também que o profissional está tendo que passar, né? Você Uhum. comentou muito bem, né, a questão de fechamento de agências, fazendo um recorte aqui, ó, encontrei o número do Banco Central. Nos últimos Uhum. 10 anos, 7.252 agências bancárias foram fechadas em todo o Você país. imagina quantos profissionais que saíram. E vira e mexe, a gente conversa por aí, putz, trabalhei tantos anos no banco, fui demitido, estou com processo e tal. E você trouxe, acho que muito, muito interessante essa figura do bancário autônomo. Então, É. para quem ainda não conhece, se você puder dar uma breve explicação a esse Claro. formato, por mais que você já tenha dado uma palhinha, isso de Então, representar várias instituições, é, mas fique à vontade. legal. Então, hoje, para os profissionais, né, eu digo que a TED trabalha numa grande cadeia. Não só para o bancário autônomo, mas dentro de uma pirâmide segmentada. Ah, Wagner, mas o que é isso, essa pirâmide segmentada? A gente hoje, né, a gente ainda tem 400 mil bancários ainda ativos dentro dos negócios e bancos, tá? Então, é um número. Então, eu digo que tem mais de 40 mil bancários aí, 30 mil bancários aí que saíram do banco, que tem um bom relacionamento, que conhece o produto. Eu digo que o bancário ele é generalista, ele conhece de tudo um pouco. Então, ele foi treinado para isso, ele tirou certificação e o melhor, ele tem um relacionamento com o cliente dele. O que a TED entrega para esse profissional que saiu do banco? Uma plataforma, né, integrada com tecnologia, né, onde ele não precisa se preocupar, né, com o time de back-office, ele não precisa se preocupar com a tec... Cara, o que eu vou fazer de tecnologia? É uma dor. Cara, como que eu faço agora que eu saio do banco? Né? Como que eu vou virar correspondente de vários bancos, vários contratos? Não. Aqui eu já coloco ele, já entrego ele, né, ele fica integrado já dentro de 30 bancos, que com os principais produtos, consignado, home equity, tudo aquilo que ele conhecia no banco, financiamento imobiliário, né, financiamento de veículos. Então, esses produtos estão todos dentro desse portfólio que a TED entrega para ele, analisando os melhores bancos, né, e fintechs para o seu cliente.
o potencial de ganho dele é maior do que ele trabalhava na agência. Eu digo que, não vou trabalhar, não, tem que continuar, agora você virou um autônomo, mas você tem mais liberdade e autonomia. E eu digo que o bancário, ou qualquer outro profissional de área, ele tem uma coisa muito importante para o cliente, o relacionamento, a segurança que ele passa para o cliente, a credibilidade. Então, até se tornou uma plataforma para bancários, muito potencial, só que quando a gente olha a pirâmide de segmentação, a gente criou verticais, por isso multiverticais. Eu tenho um produto segmentado, um dado que eu vou te passar agora é muito importante. Os correspondentes do Brasil crescem mais, a gente tem mais de 200 mil correspondentes certificados. Correspondentes, que são diferentes de bancários, tá? A gente tem esses correspondentes, cresce 11 a 10% por ano a certificação. Por quê? Pode ser ex-bancários também entrando nesse mercado, tirando a certificação, tem que ter certificação para trabalhar, para falar com o cliente e vender um produto para o cliente, ou uma proposta de valor para o cliente dentro do portfólio. Então, esse número cresce. A gente tem um mercado também que eu atendo, que é o quê? Os assessores de investimentos e escritório de investimento. A nossa plataforma também é uma plataforma white label, né? Que cria a tua marca, entrega para você também uma loja digital com a tua cara, com o teu relacionamento. Então, é fantástico. Eu amo o que eu faço e falo, cara, esse modelo de negócio é fantástico. Então, dentro dessa pirâmide, você tem assessor de investimento, você tem ex-bancário, você tem correspondente e imobiliárias e corretores também. E o grande mercado que a gente fala, esse mercado é tão potencial que a gente também está com especialistas também para formar especialistas de consórcio. É um mercado que vai passar dos seus 700 bilhões esse ano. Então, o rebate, o comissionamento desse profissional que entra para esse ramo, cara, é uma nova atividade. O mundo não acabou porque eu parei como bancário, como assessor. Eu tenho que procurar como que eu aprendo novos produtos para o portfólio e entrego a melhor oportunidade para o meu cliente. Porque o brasileiro ainda, ele é dependente e confia muito no humano. Então, não adianta só tecnologia, tem que ser humanizado também. Então, isso é um pouco da nossa proposta de valor que a gente tem hoje para o bancário e para todo esse grupo, né, de profissionais autônomos dentro dessa cadeia que a gente tenta atender da melhor forma possível, com a melhor tecnologia e agilidade, para ele não perder o cliente quente dentro da oportunidade que ele traz hoje. Olha, é sensacional, acho que você falou muito bem, né? Por mais que a tecnologia avance, a gente vai muito ainda no fator humano, na indicação. Sim. Muitas pessoas ainda dão muito valor à palavra de um gerente de banco, de um assessor de investimento na corretora. Então, acho que você traz uma solução realmente que agrega muito valor para esse lado que oferece o serviço para o cliente final, né? É isso, Vitor. E o mercado ele é enorme, né? Quando você fala de mercado, a gente fala que aqui, eu digo que em São Paulo a gente nada com tubarão. É um aquário. Tá todo mundo se comendo ao mesmo tempo. Só que o Brasil é enorme. Tem aquele bancário que está lá no Nordeste, na região de Goiás, no Mato Grosso. Esse cara, ele é dono da cidade. Ele tem que falar, cara, eu vou me empoderar aqui, vou ter minha autonomia, vou ser o melhor cara, o melhor bancário autônomo aqui, ou o melhor corretor, ou o que for. Ele tem oportunidade, a gente entrega essa ferramenta para ele. Então, cara, aqui você nada com tubarão. Cara, no interior, afora, tem muita oportunidade. O Brasil é enorme. Entendeu? E quando a gente fala de crédito, por mais que a gente tem aí quase 100 milhões de brasileiros aí endividados, o brasileiro ele consome crédito, ele vive de crédito, né? A gente tem hoje grupo de aposentados, INSS, tem governos, tem vários produtos e cada ano nasce um produto. Eu digo que o grande produto do ano que vem, não sei se você tem conhecimento, né? Começa o marco legal do Home Equity. O que é isso? O marco legal do Home Equity é um produto fantástico que vai estar também no B2B para esse correspondente ou bancário, né, que está nesse negócio e gera alternativa para o cliente, porque você, imagine só, Victor, você tem um imóvel lá financiado e já pagou 500 mil reais. Já falta 50 mil reais para você quitar esse imóvel. Só que você não consegue pegar financiamento nele porque ele está alienado a um banco. Então, o marco legal te dá a oportunidade para você fazer uma segunda alienação deste imóvel, tá? E pagar a longo prazo, com a taxa de juros menor, né, para o cliente. Cara, ele pode reduzir cheque especial, cartão de crédito, tudo isso. E o profissional que está aqui com a gente vai ter esse produto ano que vem. Cara, vai mudar a vida do cliente. Eu digo que esse produto, escreve aí, é o segundo INSS do brasileiro. A gente está criando um modelo de negócio muito bem feito pelo Banco Central, né, e colegiado, Febraban e tudo mais, cara, para fomentar o brasileiro a longo prazo, que é a hipoteca americana trazida para cá, que chama-se Home Equity. Então, esse produto é fantástico. Então, vai ter muita oportunidade. Então, digo que o brasileiro, né, o Brasil cada hora se reinventa, né, para produtos de crédito. Então, nasce mais um.
dica de ouro que o Wagner está trazendo aqui, então, para o pessoal É, deixar no radar, né? E acho que outro ponto legal de trazer aqui para o nosso papo, Wagner, é a questão que tudo isso se facilitou graças ao tal do Open Finance, do Open Banking, né? fantástico. Como que foi a aplicação de vocês junto a isso? Como que vocês estão vendo essa tecnologia? Dá um panorama geral, Tá. que aí eu vejo que o pessoal de casa cada vez está ouvindo falar mais sobre, já temos bastante gente E deve utilizando, ser mas ainda usado. tem um universo enorme para Tem um explorar, universo de né? oportunidade, muita oportunidade. Eu acho que os grandes desafios, né, para bancos e ainda fintechs é como eu trabalho com esses dados. Só que antes tem um cliente, tem todo cliente, você não vê divulgando. Você vê que o Pix é uma bomba, né? Todo mundo sabe o que é Pix hoje. Então ele pegou, diferente do Open Finance. Hoje a gente tem mais de 60 milhões, né, de consentimentos pelo Open Finance. Mais de 55 milhões, né, de pessoas compartilharam dados. Essas pessoas terão a oportunidade de mais crédito com os bancos, porque você deu o seu consentimento ali. Antigamente, o que a gente tinha? Vamos falar de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Cara, para eu provar para o banco que eu merecia crédito, eu tinha que movimentar, ter extrato, fazer N coisas ali. Então, eu acho que nasce, né, o grande desafio para os bancos também, de como que eu trabalho esses dados e entrego algo tailor-made para o meu cliente, né? Algo que eu digo sobre medida para ele, para o crédito. Então, como eu entender dados? Eu acho que esse é o grande desafio. E para os clientes, eu digo que é uma grande oportunidade. Não ficar preso a uma única instituição, mas é buscar alternativas de crédito mais baratas, mais. O que eu posso fazer isso com taxa, spread mais em conta, né? E que me atenda. Porque às vezes, né, são empurrados produtos que você não precisa, ele é mais caro. Né? Então, o Open Finance te dá uma oportunidade de escolher o melhor produto para você naquele momento. Mas sempre é legal ter um consultor. Por isso, entre o bancário, entre o assessor, entre esses caras que podem trabalhar ainda mais esse negócio. Realmente é um universo sem fronteiras, como a gente está O falando, né? universo sem fronteiras. O Open Finance ainda está caminhando, isso que você falou, algumas Caminhando. instituições ainda estão entendendo tudo, mas tenho certeza que daqui a alguns anos a gente volta a fazer esse bate-papo aqui, a gente vai falar de toda a evolução que esse Open ecossistema Insurance, teve. que é o Open Finance do seguro. Dos seguros, realmente tem muita coisa legal a aparecer ainda, né? Tem. A cada 10 brasileiros, eu acho que um tem seguro. Então, a oportunidade de seguro no Brasil, né, é questão cultural também, né? Você pega o americano, Exato. tem uma questão, cada americano já nasce com seguro, entendeu? Já Então, é vem uma do berço, oportunidade. né? Já vem do berço, é isso mesmo. E acho que um outro ponto legal também aqui é aproveitar, né, toda essa trajetória que você já teve nesse mercado financeiro, o que está acontecendo agora e o que você espera daqui para frente, né? Então, até você já comentou um pouquinho do Open Finance, mas em geral, nesse ecossistema de fintechs, nesse ecossistema dos novos produtos, para os próximos meses e anos, o que você espera e como vocês vão atuar em relação a isso? Legal. Eu acho que tem um grande desafio no mercado ainda, né? Uma grande oportunidade no mercado brasileiro, porque quando você olha o Brasil, as fintechs ainda são ínfimas, são pequenas dentro do negócio, quando se fala Brasil. 1 a 2% das fintechs fomentam de crédito. Quando você vai para o mercado americano, você fala que 18% ali é fintech dando crédito. Então a gente tem esse desafio no Brasil ainda, né? Cara, de como que eu transformo isso, que é uma grande oportunidade de trazer crédito barato, crédito mais rápido. Só que por trás disso tem que ter segurança, né? A gente vê hackers aí entrando em grandes bancos. Esse é o desafio. Acho que tem um desafio muito forte em segurança, né, de transparência, de dados, que tem que trabalhar, até de trabalhar muito forte isso, a questão de segurança. Tá? Então a gente tem um investimento muito pesado em cibersegurança, em transparência, para deixar o meu cliente na ponta mais seguro, que é o cliente do banker no final. Então, como fintech, você tem todo esse desafio. Cara, como que eu olho a minha segurança? Tá? O desafio é como que eu olho e como que eu cresço dentro desse mercado, né? E eu digo, cara, crescer não é tão simples, né? É você ter um plano correto, qual é o meu público, né? Qual é o meu ICP correto de clientes que eu tenho que trabalhar dentro do meu negócio. Então, quando eu digo que até desafios é, cara, olhar ICP, olhar a dor. O que eu resolvo de problema? Hoje eu resolvo o problema para o banco, quando a gente começou a TED, e a gente olha para o futuro, você falou, vai, como que olha para o futuro? Tem um banco que a gente utiliza, só não vou abrir aqui, que toda a tecnologia para o aposentado, de ponta a ponta, é nossa tecnologia. Então, toda a biometria, toda a segurança, e a gente já rodou mais de 3 bilhões dentro desse sistema sem ter uma fraude. Sem ter uma fraude, contestação é uma coisa. Então, cara, como que a gente vem se preparando? Cara, com muita trabalho de inteligência também e IA.
A inteligência artificial, eu acho que vai mudar muita coisa, você vai precisar de um humano. E eu digo para os caras aqui, cara, eu estou muito focado como que a gente trabalha com IA descritiva, que é aquela que vai te mostrar o que está acontecendo. Eu digo que grandes empresas de fintechs têm que focar nisso aqui. Cara, o que é a IA preditiva? Entendeu? O que ela vai te mostrar, o que vai acontecer no meio do caminho e agora? E a prescritiva, que é como que a gente deve reduzir perdas. E a generativa é aquela que você vai trabalhar no dia a dia. É assim que a gente vai conseguir construir dados. Só que a gente tem gente formada para isso. O grande desafio são pessoas. Entendeu, Victor? Então, cara, como o desafio para... A gente sofre aqui, né, os custos, né, do Brasil. E quando você concorre, né, e hoje cada vez fica mais fácil quando o desenvolvedor está do outro lado trabalhando. Então, o grande desafio é a cultura da empresa, quando eu olho para frente. Como que eu vou reter esse profissional? Qual que é a expectativa dele? Entrando para uma geração Z, que é muito inteligente. Como que eu trabalho com o dinamismo desses caras, expectativa de negócio e crescimento? Eles são totalmente imediatistas, né? Então, como que eu trabalho com essa geração? A gente tem uma geração muito sênior aqui e uma geração Z. Então, como que eu trago? Isso é cultura. A empresa tem que impor cultura, né, que tenha na expectativa desses caras também. Estão dispostos a isso? Onde ele quer chegar? Propósito. Eu falo que tudo que eu desenho aqui na TED, quando eu vou passar para alguém, né, cara, eu quero criar esse sistema, eu quero que nasça dessa maneira. Eu coloco o propósito, o porquê, onde a gente quer chegar, para explicar para esse cara, para ele falar, poxa, agora eu entendi. Não dá mais para ser, ó, faz isso, isso, isso. Não dá mais ser assim. Então, quando eu digo de futuro, é como que eu construo uma boa cultura para o meu negócio. Como que eu acompanho a tecnologia, continua humanizada, mas de forma gradativa, porque no centro do negócio, a gente fala que o cliente é o mais importante. Mas eu acho que quando o cara é empresário, o mais importante é o profissional dele, porque ele é o elo do cliente. Se você não tiver um bom profissional, você não tem o cliente não vai estar bem atendido, né? Então, é um pouco disso que eu olho para o futuro dessa maneira de trabalhar com mais tecnologia. O mercado é fantástico, tem grande oportunidade, vai crescer mais ainda. Os bancos não são os grandes vilões do nosso, somos parceiros em tecnologia para criar muita tecnologia. Eu digo que o banco, quando a gente iniciou a TED, não tinha essa tecnologia que é hoje. Então a gente está integrando essas APIs para melhorar ainda uma jornada para entregar para o cliente final, para o correspondente ou banker ou esse profissional autônomo, para a gente melhorar ainda mais e aquecer o mercado. E o mercado de trabalho também, porque o nosso negócio quer essa economia, ele gira recursos. Olha, você trouxe de uma maneira brilhante nessa resposta, acho que todos os pontos importantes desse nosso futuro que nem está tão distante, né? Antes a coisa Não, parecia, mas você trouxe muito bem algo que a gente gostaria de não ter que falar, no mundo utópico não precisaria, mas é a questão de segurança e fraudes. Todo dia está saindo alguma notícia envolvendo desde gigantescas, big techs, desde pequenas empresas. É muito importante a gente ter olhar para isso, e é muito bom saber que vocês levam com bastante cuidado esse ponto. A questão da inteligência artificial, que já está muito parecido com o começo da internet, né? Quem é falou, não, isso. não vai dar em nada, para que olhar isso? Não É, sabe que fim levou, né? E esse último ponto, que eu acho que é um que eu também queria ouvir um pouquinho mais de vocês, que é relacionado a pessoas, que realmente é a grande dificuldade de encontrar, de capacitar, mas que eu sei que vocês, dentro de casa, fazem isso bem, porque já foram reconhecidos no Great Place to Work, logo no site de vocês aparece os pilares, né, inovação, mentalidade empreendedora, é trabalho em equipe. isso. Então, visto que é uma dificuldade para muita gente, queria que você comentasse como que é dentro da TED esse aspecto de cultura, de pessoas, e que, como eu disse, inclusive levou vocês a serem reconhecidos por isso. Legal. Primeiro, você tem que ter um RH. Eu acho que os valores e a cultura têm que estar muito claras para quem está entrando. Então, quando eu digo que a gente trata o profissional, o colaborador, o cliente, a gente faz um onboard da empresa. Apresenta os sócios, o que cada um faz, né? Então, a gente abre aquele organograma e fala, cara, quais as verticais? Qual o propósito? Onde a gente quer chegar? Qual que é a nossa visão de futuro? Então, se você prepara o profissional, porque eu acho que antes de o colaborador entrar, é a entrevista, tá? Tentar captar o máximo na entrevista, e principalmente para tecnologia, né? Se aqueles valores, se aquela pessoa, por exemplo, tem aquele negócio, cara, eu estou no home office ou estou na empresa? Então a gente é uma empresa híbrida, não é 100% home office. Porque quando a gente fala para a pessoa, cara, você estando aqui, eu consigo construir uma cultura contigo, consigo definir alguns pontos, você consegue escutar o cara que está passando do lado da mesa. Então a gente é híbrido, num modelo bem híbrido, bem bacana, né? Além disso, o pessoal vê benefícios, então as pessoas procuram benefícios, um bom convênio,
cara, um bom vale-refeição. Então, tudo isso junta, que faz parte do pacote. Mas onde é o crescimento? Eu digo que o meu CTO, que é o Felipe, ele trabalha muito bem em expectativa, ele é um cara mais jovem do que eu também, e trabalha muito bem em expectativas dos colaboradores, porque hoje a gente tem mais de 300 funcionários. 40% desses funcionários, mais de 40%, está passando é tecnologia, entendeu? Então, cara, como que eu trabalho essa galera de tecnologia com emoção? Então, muita cultura explicando para ele o que ele tem que fazer, quais os caminhos que ele tem que cumprir. Você começa como júnior, como pleno, e às vezes você tem que ter ali no teu RH, ó, você é um júnior, agora você é um júnior pré-sênior. Porque eles estão em expectativa, cara, então eu tô sendo promovido para alguma coisa. Você mexe na expectativa que eles querem trabalhar dessa maneira. Então, a gente tem uma cultura muito forte, cara, de trabalho. A gente trabalha com orgulho, com vontade, intenso. E assim, cara, a gente tem uma conexão, que a gente fala conexão TED, que faz uma reunião, eu faço uma vez por mês com todo mundo, transparente nos números. Os meus números estão aí. A gente vai faturar mais de 140 milhões esse ano. É uma empresa, uma fintech com EBITDA, e também a gente fala, poxa, a gente break-even este ano. Então, todos os colaboradores sabem da receita da empresa. Isso é muito importante. Estamos dando resultado? Estamos. Eu acho que essa transparência, essa comunicação gera valor e gera engajamento. Sem dúvidas, tenho certeza que vocês já construíram um legado muito bacana e, com certeza, igual a gente estava falando da evolução das tecnologias, vocês têm muito também a evoluir em cima disso. Temos uma oportunidade. E antes da gente partir para o final, né, aquela parte bem prática, né, que aqui o nosso público majoritariamente está aqui, fintechs, os próprios bancos, bancários, ex-bancários, e tenho certeza que eles se interessaram bastante pela solução. Então, quais próximos passos, como que eles podem se contatar com vocês, o que eles podem desenvolver? Fique à vontade para dar uma explanada nisso. Obrigado, Vitor, pelo espaço. Então, ó, a gente tem o site da TED, né, que você pode se inscrever ali para ser cara, eu quero ser quero ser um correspondente ali ou um bancário autônomo na TED. Muito simples, se cadastrar ali nas suas pequenos dados, CPF, nome, a gente já consegue analisar tudo dentro do nosso banco de dados por onde esse profissional passou, né? Então ele passa para uma entrevista, então nada é feito por telefone, ele é entrevistado para entender, cara, onde eu quero chegar, qual que é a expectativa dele. E também no nosso LinkedIn, né, também da TED Open Finance ali, e no Instagram também ele pode se candidatar ali também para as oportunidades que a gente tem aqui na TED. Maravilha. E por fim, a gente falou um pouquinho do Open Finance, você comentou um pouquinho sobre o Pix, né? Como que você vê o Banco Central hoje nesse aspecto de inovação? Como que você vê a atuação? E para onde você vê também que ele deve conduzir as coisas? Então, vamos lá. Quando a gente fala de Pix, né, tá chegando Pix parcelado aí, vai mudar muita coisa, né? Então, esse Pix parcelado, eu digo que o MDR de algumas bandeiras, né, para quem não sabe o que é MDR, quando você passa o cartão de crédito ali, Mastercard, o banco acaba pagando um FII para a bandeira. Então, com o Pix parcelado, a gente vai poder ter a oportunidade de um limite do Pix parcelado por banco e não vai ter esse conceito de pagar para essa bandeira. Então, é um grande fomento do Pix parcelado. Eu acho que o Banco Central faz um trabalho fantástico. Eu digo assim, ó, as pessoas, eu estive fora do país, as pessoas não entendem que o nosso Banco Central é um dos melhores do mundo. As pessoas vêm aprender aqui, porque a gente vive em inflação, sobe, desce, cara, a gente fica aqui, tá, tudo bem, a taxa de juros está alta, impacta muito o consumo, impacta crédito, impacta. Mas o que o Banco Central faz é fantástico. O Pix veio para mudar. O Open Finance veio da Inglaterra. A gente já dominou isso também. Eu digo que o Brasil é um celeiro de oportunidades e inovação. Então, o Banco Central vem fazendo um belíssimo trabalho, vem criando o Pix parcelado, vem criando um mecanismo também, né, do Pix fraude, que a gente não tinha um mecanismo ali, pô, como que eu faço ali a contestação de um Pix que foi fraudado? Então, o Banco Central criou isso também, né? Eu acho que está no caminho. O Banco Central tem uma agenda intensa, né, para o próximo ano, né, de criação de oportunidades também. E o Banco Central também, ele quer ser disruptivo. Ele não quer só ficar concentrado em grandes bancos. Ele quer dar oportunidade para aquele que tem segurança, tecnologia, inovação, né, que trabalhe correto, tenha transparência, due diligência. Ele dá essa oportunidade para quem quer fazer correto como fintech. Então eu vejo que cada vez o Banco Central vai olhar muito para as fintechs para ter oportunidade para ser um propulsor de crédito para os grandes clientes que a gente tem no Brasil.
Por aqui a gente assina embaixo também dessa sua fala. Acho que muitas vezes pela síndrome do vira-lata, muitas vezes a gente fala nada funciona, nada Que funciona. isso, Mas cara? nesse aspecto, basta o pessoal assistir um por um dos episódios, a gente vê que o discurso de todos os especialistas vai nesse aspecto. E não só também o Banco Central, mas também o próprio conhecimento, né? A gente acabou de Sim. ver uma fintech brasileira ajudando a Colômbia no desenvolvimento do Pix deles, o Sim. BEB. E vai, como você falou muito bem também, o caso do Open Banking. Pô, a gente deu uma lavada Dá um baile na Inglaterra. Assim como foi o futebol que eles criaram, a gente ganha deles, também no Open Finance a gente está fazendo a mesma coisa, né? Aqui tudo dá sucesso, cara. A gente tem que olhar para a parte boa. A gente sempre olha copo cheio ou copo vazio, né? Então tem muita oportunidade para quem quer empreender no Brasil. A América, eu digo que a América do Sul tem uma oportunidade enorme. A gente vê esses ecossistemas, pelo menos no aspecto de fintechs, né? Como Colômbia, México, tem sido ótimos lugares do Nubank, vários casos que a gente vê como tem muita coisa bacana que já está funcionando e vai bombar cada vez mais. Vai mais, cada vez mais, é isso mesmo. Mas muito bom, como eu disse no comecinho, foi agora já no passado, né? Um prazer enorme ouvir um pouquinho. Sempre também faço o seguinte convite, né? Como esse universo, essa tecnologia se transforma tanto, então vai ser um prazer enorme tê-lo de novo por aqui, ou será um você, prazer, Vitor. ou o pessoal da TED, e a gente deseja mais e mais sucesso aí para vocês. Não, fantástico, obrigado pelo espaço. Quero te convidar para o meu podcast aqui também. Vamos trazer Participaremos, com certeza. Virar um debate aí, entendeu? Que tem muita oportunidade. Mas obrigado pelo espaço, sucesso para você aí também, tá? Para nós. E muito obrigado. Maravilha, a gente que agradece, pessoal de casa. Então, entre no site da TED, nas redes sociais, conheçam um pouquinho mais, deixem aqui o like, ou se inscrevam no canal, né? E também compartilhem, né? Todo mundo tem alguém na família que é bancário, que trabalha no meio, então, uma bela oportunidade, né? É isso mesmo. Muito bom. Vitor. Com isso, então, a gente fecha aqui mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs e até o próximo. Até a próxima. Forte abraço. Abraço.